Olá, olá pessoal, aqui se conectando com vocês. Só estar seguro aqui que a nossa comunicação está bem aqui. Se vocês podem me ouvir bem, só queria que vocês colocassem aí no chat de vocês ao lado que estão me ouvindo, como sempre de nosso costume, para ter certeza que a gente está se comunicando bem por aqui. Se pode colocar para a gente aqui no bate-papo aí do lado, se está funcionando bem o nosso áudio, para a gente iniciar nosso treinamento de hoje. Tomar um pouco de água aqui, porque já falei bastante durante o dia. Na aula passada, acabei não trazendo água e complicou um pouquinho. Mas tá bom, para aqueles que estão nos acompanhando e sabem que estamos nesse treinamento de 6 semanas, na verdade 1 hora por semana de um tema específico, falando sobre desenvolvimento humano e especificamente 6 obstáculos que nos impedem de ter uma vida de maior realização. Para aqueles que perderam, só fazer um resumo rapidamente. Na primeira classe a gente falou sobre o medo e nós falamos sobre os hábitos. São 2 classes, essa é a nossa terceira classe, que hoje nós vamos falar especificamente sobre as crenças limitantes e sobre as histórias, ou seja, os nossos diálogos internos que todos nós temos de diferentes formas. Na classe de hoje a gente vai abrir em algum momento para que, se alguém tiver alguma pergunta específica, a gente vai abrir um momento, como a gente fez nas outras classes também, para que você possa fazer a sua pergunta e também ter um momento que chamamos de sessão de coaching, aqui 1 a 1, para que você possa perguntar algo específico que você esteja passando e quer desenvolver mais clareza, tá bom? Então vamos querendo saber aqui se todo mundo está conectado. Algumas pessoas me entraram em contato comigo e disseram que estavam tendo dificuldade de se conectarem por questão de baixar o aplicativo, o Zoom. Provavelmente para a nossa próxima classe, além de a gente estar fazendo pelo aplicativo aqui pelo Zoom, nós estaremos também realizando a classe ao vivo, né, pelo Facebook ou pelo YouTube. Então as pessoas podem ter uma liberdade de acessarem a classe diretamente, tá bom? Se você estiver tendo alguma dificuldade de acessar a classe ou de ouvir o áudio ou de alguma questão audiovisual, me deixa saber. E também quero reforçar aqui para aqueles que estão assistindo a gente pela primeira vez, se quiserem convidar alguém para estar com a gente na próxima classe, fica à vontade, pode convidar alguém para estar junto aqui para a nossa próxima classe, tá bom? Então vamos direto ao tema de hoje, que tem bastante coisa para a gente trabalhar, para tentar cobrir nessa 1 hora toda a abordagem do tema de hoje. E o tema de hoje fala especificamente sobre as crenças limitantes. As crenças limitantes é as histórias que nós contamos a nós mesmos, que se tornam as mentiras que contamos a nós mesmos, que acabam se tornando verdades que ao longo do tempo são reforçadas, né? E conhecemos como verdade. Então, a forma que nós enxergamos a nós mesmos, a nossa própria autoimagem, as nossas crenças, determina a forma que nós enxergamos o mundo. E não a forma como nós vemos as coisas, a forma como nós vemos a sociedade, a forma como nós vemos as pessoas, as circunstâncias da vida. Então, só existe 2 coisas que podem acontecer. Ou algo novo pode acontecer na sua vida, ou algo novo tem que sair de dentro de você, ou seja, da sua própria mente. Só há 2 coisas que acontecem na vida. Ou algo novo acontece, ou algo novo tem que sair da sua própria mente. E geralmente, se continuamos tendo os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, nada diferente vai sair e provavelmente nada diferente vai entrar nas nossas vidas. Se nós continuamos fazendo as mesmas coisas, a gente já sabe que a gente vai ter os mesmos resultados. Agora, afinal de contas, o que é necessário, então, para vencer as crenças limitantes? O que são crenças limitantes, na verdade? Quais são exemplos de crenças limitantes? O que acontece no cérebro humano, o nosso cérebro, que faz com que essas crenças nos impeçam de ir para um próximo nível de maior realização?
Eu quero dizer para vocês que todos nós temos nossas próprias crenças limitantes. Eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho treinando pessoas e eu também tenho minhas crenças limitantes. É impossível, de uma vez por toda, a eliminar todas as crenças limitantes da sua vida. Eu, como sempre falo nos treinamentos, nós superestimamos o que podemos fazer em um ano e nós subestimamos o que podemos fazer em 10 anos. Então, desenvolvimento pessoal, eliminação dessas crenças limitantes, ou de quem nós somos e quem nós podemos nos tornar, é um processo que vai durar toda a vida. Só que a diferença é quão consciente você está e quão alinhado você está no dia a dia com a pessoa que você quer se tornar, ou com os resultados que você quer trazer para a sua vida. E quanto você acredita nisso. Porque você e eu nunca chegaremos tão longe quanto as nossas crenças chegam. Em outras palavras, a minha crença coloca um limite, uma tampa no meu potencial. Todo mundo, todos nós, nascemos com um potencial ilimitado dado pelo Criador, pelo Divino, como você queira chamar. O Criador colocou em cada pessoa um potencial ilimitado. Não existe limite para esse potencial humano. Só que ao longo da vida, a nossa criação, nossa infância e tantos eventos reforçados criam as nossas crenças que se tornam limitantes. Existem crenças que são empoderadoras e existem crenças que são limitantes. Eduardo, como eu posso saber, e a gente vai entrar mais para frente em detalhes, mas como eu posso saber se uma crença está sendo limitante ou se uma crença está sendo empoderadora? Como eu sei que eu tenho uma crença limitante? Eu nem sei. Eu digo para você que uma das coisas mais difíceis, claro, é saber identificar quais são essas crenças limitantes. E para isso tem que ser feito um trabalho intencional, consciente, de desenvolvimento pessoal, para saber exatamente quais são as suas crenças. Mas no momento que você descobre quais são as suas crenças, agora você sabe o que você não sabia. Porque se você não sabe o que você não sabe, você não cresce. Por mais que seja bem simplório falar isso, mas se você não sabe o que você não sabe, você não cresce. Porque se você só faz aquilo que você sabe e você ignora aquilo que você desconhece, você geralmente vai voltar ao conhecido e ao que é automático. Por isso que as crenças, uma vez estabelecidas na mente, se tornam padrões automáticos. Você não tem que pensar mais, você não tem que raciocinar, estar consciente. Ela é atrelada a eventos e emoções condicionadas ao longo de uma vida, ao longo de meses, ao longo de semanas, um evento que ocasionou essa crença, uma conversa que você ouviu talvez crescendo, uma informação, uma percepção do ambiente que você vivia, ou talvez eventos traumáticos que você teve, onde você fundamentou essas crenças. Os nossos resultados e o medo, na verdade, que temos, fundamentam as nossas crenças, ou seja, os nossos sentimentos fundamentam as nossas crenças. O que eu quero dizer com isso? Que só olhar para os resultados da sua vida, para a minha vida, que eu vou identificar exatamente onde estão as minhas crenças. Se é nos meus relacionamentos, se é na minha vida financeira, se é na minha vida profissional, se é na minha vida emocional, se é na minha vida, na minha carreira, como falei, profissional, espiritual, ou qual seja a área da sua vida. É só analisar as áreas da sua vida que você vai entender onde estão as suas crenças. Se você em alguma área da vida sabe que você pode fazer mais, tem a capacidade de fazer mais, tem a capacidade intelectual de fazer mais, tem até o conhecimento para fazer mais, sabe que pode fazer melhor e não faz, existe uma crença por trás de tudo, mantendo o hábito. Na classe passada nós falamos sobre os hábitos, mas os hábitos são crenças reforçadas ao longo do tempo e condicionadas ao longo do tempo. Quanto mais reforçadas essas crenças e atreladas a emoções, mais longo é o processo de a gente sair dele.
Por isso a gente tem que estar consciente exatamente onde nós estamos, quem realmente somos. E a pior ironia do destino, ou na verdade a pior ironia da vida, é uma ilustração que eu ouvi há pouco tempo. Nós estamos tentando entrar em casa, né? No escuro, e vamos dizer que não tem luz na porta da entrada na sua casa, e você está tentando ali abrir a porta, de repente você vai descobrir que você perdeu a chave. Você perdeu a chave no caminho ali de chegar até a porta da sua casa e está na maior escuridão. E de repente você fala, cara, eu não consigo achar minha chave, já tentei de tudo, não está na bolsa, procuro em tudo quanto é lado. Você falou, tive uma ideia, eu vou sair daqui, eu vou para um lugar que tem luz agora e vou tentar achar a chave lá. É a maior ironia da vida. Isso é uma ilustração, um paralelo com a nossa própria vida. Às vezes nós perdemos a chave, né? A chave da consciência, do que vai realmente abrir o caminho para o nosso próprio nível. Nós perdemos em nós mesmos e aí queremos ir fora de nós mesmos, em algum outro lugar. Ou seja, buscando mais informação para validar uma insegurança, buscando se afundar em outros mecanismos que não é o mecanismo de buscar em si mesmo a resposta para as coisas. Todas as respostas que você precisa encontrar, que eu preciso encontrar, estão acesso na minha própria mente. O mundo que eu crio é o mundo que eu vejo. Se eu quero que as pessoas comecem a mudar, se eu quero que a minha circunstância comece a mudar, eu preciso começar a entrar nesse mundo interno e conhecer realmente, de verdade, quem eu sou. Quais são as minhas crenças. Então, as crenças, elas determinam o nosso comportamento e reforçam, e são reforçadas, melhor dizendo, pelos nossos resultados. Então, eu tenho uma crença e eu reforço pelo comportamento e eu confirmo essa crença com o resultado. Existe um processo de 4 passos no desenvolvimento pessoal, ou melhor dizendo, no ciclo do sucesso. O número 1 deles é o potencial, o número 2 é as ações, e número 3 é o resultado, e número 4, as crenças. Nós pensamos que nesse processo, nesse quadrado do sucesso, o que você pensa que precisa fazer mais para ter melhores resultados? A maioria das pessoas responde que é tomar mais ações. Mas se eu, por exemplo, sou um vendedor que não acredita no meu produto, ou tenho uma crença limitante em relação ao dinheiro, a produzir mais, ou ser capaz de vender, ou ser capaz de entregar um bom serviço, ou ser capaz de atrair abundância para a minha vida. Eu posso ter o talento que for, eu posso tomar ações que forem, mas os meus resultados serão coerentes com o quê? Com o meu potencial ou com a minha crença? Se eu acredito pouco no meu potencial, eu vou tomar poucas ações e eu vou ter pouco resultado. E o que vai acontecer? Eu só vou confirmar a minha crença. Tá vendo? Não dá certo. Tá vendo? Já abri um negócio, não funciona. Em algum momento você estabeleceu uma crença sobre você mesmo até onde você pode chegar. Em algum momento você estabeleceu uma crença sobre o que o relacionamento pode proporcionar para você. Até um certo momento você estabeleceu uma crença do seu nível de inteligência, até quanto você pode aprender. Ou o que você não é. Ou eu não sou disciplinado, eu não sou o suficiente, eu sempre nunca termino as coisas. Em algum momento você estabeleceu essa crença, então você vai tomar ações coerentes a essa crença, ou seja, o seu potencial, na verdade, vai estar coerente com essa crença. Se você acredita pouco na sua crença, você vai acessar pouco do seu potencial, que é o primeiro passo. E segundo, as suas ações vão ser poucas, e o seu resultado vai ser pouco. Aí você volta para a sua crença e vai falar, tá vendo? Não dá certo. Tá vendo? Não funciona.
bem que minha mãe falou, bem que meus pais falaram, bem que fulano falava que é assim, bem que... E aí a gente começa a confirmar esse diálogo interno. E literalmente, biologicamente falando, acabamos num ciclo vicioso, como realmente é um ciclo vicioso das próprias drogas. O cérebro acaba entrando no ciclo vicioso de pensamentos, de crenças, produzindo os mesmos neurotransmissores, produzindo as mesmas reações químicas e neurológicas no cérebro, que acabam confirmando as nossas próprias crenças. É incrível a capacidade da nossa mente de determinar os nossos resultados. Porque se você coloca um limite naquilo que você vai fazer, você coloca um limite naquilo que você pode fazer. E se você coloca um limite naquilo que você pode fazer, você vai colocar um limite naquilo que você vai fazer. E eu te pergunto, que limites você está colocando na sua vida hoje? São baseados em circunstâncias reais que talvez são confirmadas por circunstâncias imaginárias. 90% dos nossos problemas são criados no mundo imaginário. Há uma recente pesquisa que foi feita que os cientistas comprovaram que nós inventamos 50% do nosso passado, ou exageramos 50% em relação aos nossos eventos do passado. Ou seja, até mesmo os eventos do presente vão ser exagerados amanhã. Talvez daqui a 10 anos, a circunstância que você está passando agora, você não vai nem lembrar dela. Nós temos a tendência de exagerar a circunstância do momento e exagerar o nosso passado. E eu te pergunto, se a minha crença continua vivendo sempre no passado, e eu produzo literalmente, cada vez que eu me retrato a uma crença do passado, eu vivencio esse momento, esse sentimento, biologicamente falando, eu vivencio tudo isso, você acredita que eu vou produzir um futuro diferente? Se eu continuo vivendo no passado? Com certeza não. Se eu continuo vivendo e pensando naquilo que está faltando, naquilo que eu não tenho, naquilo que tem sempre sido, naquilo que eu tenho sempre produzido, o que eu tenho sempre me tornado, mais disso eu vou validar como crença e mais dos resultados vão estar alinhados com essa crença. O cérebro humano é feito para andar em harmonia, em dissonância, em harmonia. Toda vez que estamos em dissonância, a gente vai entrar mais para frente, a gente fala sobre isso, ou em desarmonia, causa desconforto, causa frustração, porque os meus pensamentos subconscientes não estão alinhados com os meus pensamentos conscientes, estão fora de conformidade com os meus resultados atuais. Ou seja, eu acredito que o meu potencial está aqui, mas as minhas crenças não são equivalentes ao meu potencial, e os meus resultados refletem em quê? As minhas crenças. Não adianta pensamento positivo, não, eu tenho que pensar positivo. Se você usar pensamento positivo e não reestruturar a sua crença e eliminar essa crença e realmente acreditar, você sempre vai ter os mesmos resultados nessa área. Qual seja a área que você está tendo os desafios hoje. Faz sentido até agora? Queria a participação de vocês. Faz sentido o que eu estou falando até agora? Está bem claro de ser entendido? Está bem claro para vocês? Eu queria que vocês colocassem para a gente aí. Estamos no caminho certo. Ficou claro, sim. Inclusive, me identifiquei com algumas coisas. Então tá, fala lá para a gente. Essa coisa do pensamento negativo, não vai dar certo de novo, já passei por isso algumas vezes. Na verdade, muitas vezes, né? Sempre acontece. E quando acontece o evento, a gente sabe, tá vendo? Vai acontecer de novo. E aí se torna uma autoprofecia. Uma profecia que se autocumpre todo o tempo. Porque, de alguma forma, eu expecto que isso vai acontecer. Ou seja, eu estou programado para que isso aconteça. Então, isso a gente chama, no processo de desenvolvimento pessoal, a psicologia chama isso de confirmation bias, ou um processo de confirmação cerebral. Ou seja, você confirma só aquilo que você pré-estabeleceu como verdade.
Se você acredita, assim como você imagina literalmente na sua alma, assim passa a ser. Então a sua mente começa a buscar validações externas para confirmar uma crença. Então se eu acredito que eu posso e se eu acredito que eu não posso, é a mesma coisa. O cérebro só vai confirmar aquilo que estou crendo como verdade. Então, literalmente, isso se torna uma profecia que vai se cumprindo a todo tempo. E principalmente quando esses pensamentos estão associados a emoções. Lembra que a gente falou na classe passada sobre hábito? Quanto mais forte a emoção associada a um pensamento, mais forte fica gravado no cérebro, na amígdala, que está associado às nossas emoções. Então, se eu tenho um pensamento que me produz um sentimento ou de desespero, ou de ansiedade, ou de frustração, ou de estagnação, de escassez, esse sentimento associado a um pensamento, ele se torna forte e acaba se tornando uma crença. Então, isso é o que acontece. Toda vez que eu tenho sentimentos semelhantes ou situações semelhantes, aciona os mecanismos neurológicos que estão associados a esse tipo de sentimentos ou crenças. Você não tem controle sobre isso. Você tem controle para mudar isso. Agora, quando está no automático, é automático. 90% do nosso comportamento é automático. Por isso a importância do desenvolvimento pessoal, por isso a importância de entender quem você realmente é. Eu, por experiência própria, eu tive mais de 20 anos escravo de ataque de pânico e de ansiedade, para aqueles que já participaram do treinamento outras vezes. E eu era escravo dos meus padrões de comportamentos e pensamentos automáticos. Até que eu, de diferentes formas, aprendi como interromper esses padrões e restabelecer novos padrões de pensamentos. Então, é um processo, não é do dia para a noite, mas existe uma frase muito interessante que um dos meus mentores aqui nos Estados Unidos fala para mim, o John Maxwell. Ele diz o seguinte, que nós talvez não possamos mudar o destino de final da nossa vida de um dia para a noite, mas a gente pode mudar a direção da nossa vida de um dia para a noite. É muito bonito isso, né? Então você talvez não possa mudar o destino final, ou aonde você quer chegar de um dia para a noite. Quer seja ter um estado emocional equilibrado, quer seja ter mais abundância financeira, ou quer seja ter melhores relacionamentos, ou uma vida de realização. Qual seja o seu objetivo? Talvez você não possa mudar isso de um dia para a noite, e nem vai. Por que não vai mudar de um dia para a noite? E até biologicamente falando, faz sentido, porque existe um processo para que a gente restabeleça novas crenças, para que os corpos se adaptem a novos transmissores e tudo isso. Existe um processo para se formar os hábitos e a gente se tornar consistente ao longo do tempo. Então, nada se manifesta de uma hora para outra. Essa história de que pense positivo, tudo vai se manifestar e vir para você, isso é a história de enganar as pessoas. Porque nada se manifesta de um dia para a noite. Você, sim, pode mudar a direção da sua vida de um dia para a noite, ao estar consciente disso. E aí se entregar a um processo. Então, é muito libertador pensar nisso, porque você pode mudar o curso da sua história, da minha história, de um dia para a noite. Agora, o destino final é nós temos que manter coerência com aquilo que eu quero me tornar, com aquilo que eu estou fazendo. Porque a mudança pode acontecer rápido, o processo de mudança. Agora, permanecer a longo prazo nesse processo de mudança que é o mais difícil, que aí vem a consistência, a disciplina, foco, para estabelecer novas crenças, para que a largo tempo eu continue vivendo em coerência, em harmonia com o que o meu subconsciente fala e com o meu consciente fala, através das minhas ações. Por isso que só ouvir e ver não é suficiente. Temos que praticar para que isso faça parte do meu ser como um todo. Certo? Então, vamos avançando aqui. Para a gente continuar no nosso tema aqui. Falando um pouco sobre, então, sobre essas crenças, né?
Agora, o que as crenças são, o que não são? É importante de definir o que são as crenças limitantes e o que não são as crenças limitantes, né? Existem 5 coisas que definem, ou existe mais, mas eu queria falar só 5 coisas que podem definir o que são as crenças limitantes. São coisas, né, que fazem com que possamos sentir de uma certa forma ou termos referência para certas coisas. Então, geralmente, as crenças sempre têm referências. Eu faço isso por causa daquilo. Eu me sinto assim por causa disso. Eu não posso ter isso por causa daquilo outro. Eu não posso ter essas duas coisas ao mesmo tempo, porque se eu tiver essas duas coisas ao mesmo tempo, eu não posso ser aquilo outro. Ou eu não posso dedicar tempo para isso, porque eu, senão vou perder aquilo. Eu não posso ser aquilo outro, senão você... Compreende? Então, sempre tem referência. As nossas crenças sempre vão ter referências de alguma coisa. E, na maioria das vezes, são referências válidas, porque foram validadas por uma crença que se torna uma verdade. E aí é o momento de desafiar suas próprias verdades. Porque o que te levou a chegar até aqui não vai te levar a chegar, não vai te ajudar a chegar no próximo nível. O que te levou a chegar até agora é suficiente para agora. Abre mão, deixa aí, não te serve mais. Eu tenho referência, isso aconteceu 10 vezes e não deu certo. Uau, você como era no passado não deu certo porque você continuava pensando no passado, pensando no que não dava certo, pensando no que não funcionava. E sabe que é a melhor coisa? Às vezes, a melhor forma de alcançar um resultado maior na vida é expectar algo de você novamente. A gente está tão condicionado pelas nossas crenças, reforçando o que não somos, que acabamos perdendo a confiança em nós mesmos de acreditar que é possível novamente. Porque aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí reforçou uma crença, está vendo? Eu não posso. Se algum resultado você está tendo agora, que você está batendo na parede voltando, existem algumas opções. Uma dessas opções é que você está fazendo algo que está te impedindo, você está fazendo algo que alguma crença que está te impedindo de chegar no próximo nível. Você tem provavelmente alguma crença associada a isso. Se você está vibrando na energia de satisfação, você está vibrando na energia de sucesso, de você estar sentindo que você está avançando, você não vai vibrar nessa energia de estagnação. Você vai vibrar numa energia de momento, você sente que está avançando. Isso não tem nada a ver com perfeição ou ter todas as coisas de forma clara no seu caminho ou que você está alcançando todo o sucesso que você já desejou alcançar. É o contrário. Você tem certeza que você está avançando no caminho certo, porque você está eliminando todos os dias, está em coerência, melhor dizendo, todos os dias com aquilo que você quer se tornar, com aquilo que você está fazendo todos os dias. Faz sentido? Então, existem 5 coisas. Acho que eu estou ouvindo o som e não consigo dar um mute aqui em alguém, para que make sure que todo mundo tenhamos o menos ruído possível para todo mundo. Só um minutinho. Então, tá bom. Então, voltando aqui, o que são as crenças? Então, para deixar clara essa parte. Primeiro, são coisas e circunstâncias que têm referência. Nós temos referências a eventos, situações e emoções que se tornam crenças. Tá? Número 2 é um filtro através de onde nós enxergamos o mundo, as coisas e as pessoas. Então, tudo informação que passa no teu cérebro, né, através de todos os sentidos humanos, né, principalmente o que vemos, o que ouvimos, passa por um filtro que nós já estabelecemos, que são nossas crenças. Então, a forma que eu enxergo o mundo, que eu enxergo as pessoas, que eu enxergo as coisas, eu enxergo através do filtro da minha mente, da minha memória, das minhas emoções reforçadas, condicionadas ao longo do tempo, que são as minhas crenças. Então, por isso, se eu quero
ver um mundo diferente, eu começo a ver as coisas diferentes para que o meu mundo comece a mudar. Que o mundo material e físico não muda nada. Vai permanecer sempre o mesmo. O que muda é a minha visão do mundo. Então, as crenças são também o filtro, melhor, o que poderíamos dizer, o filtro da nossa alma, o filtro da nossa mente, da nossa memória, o qual nós enxergamos o mundo. Tá? Outra coisa que também as crenças são padrões neurais no nosso cérebro que são reforçadas constantemente. Aqui a gente tem com a gente aqui, eu acho que a Jana está aqui com a gente, a Jana é da área ela é uma cientista, ela sabe bem que as conexões neurológicas, elas são reforçadas pelo nosso cérebro e se tornam em padrões. E quanto mais você reforça padrões neurais, mais esses padrões são reforçados, mais emoções atreladas a esses padrões, você vai literalmente formando neuroconexões. E essas neuroconexões, é como se fossem vilas. Se você pudesse olhar uma cidade de cima, no escuro, você provavelmente já viajou de avião à noite, e você vê lá de cima, no escuro, a cidade, aquelas luzes em diferentes locais, em pequenas partes. Essas são as neuroconexões, ou as crenças lá agrupadas em diferentes locais. Então, quando o cérebro passa por algum evento, o que ele faz? Acessa a informação que está disponível. O cérebro não vai acessar informação que não está disponível. Ele vai acessar informação que foi repetida e reforçada, e repetida e reforçada, e vivida e vivenciada o maior número de vezes, que se tornam os nossos hábitos. Faz sentido? Certo? Então, outra coisa, as crenças também são histórias que contamos a nós mesmos todo o tempo. Ou seja, o nosso diálogo interno. Se você prestar atenção, como eu já fiz por diversas vezes, anotar o meu diálogo interno. Se você estiver consciente, acalmar os pensamentos e puder anotar o seu diálogo interno, que tipo de diálogo você interno tem todos os dias? São empoderadores ou desempoderadores? São crenças que te impulsionam para frente, que te motivam, ou são crenças que te limitam? Que tipo de crença você tem no dia a dia? Qual é a visão que você tem de você mesmo, do seu potencial? Eduardo, mas eu não sei, porque eu até penso positivo, mas parece que eu não tenho o resultado que eu quero, ou parece que eu não tenho o que eu preciso ter. Me sinto nesse nível de estagnação, de frustração, de nunca estar completamente satisfeito. Eu sei que eu posso dar mais, mas parece que tem alguma coisa que me impedindo de avançar. Se o sentimento está falando, é que existe algo que está te impedindo de avançar. Então, geralmente, isso está associado a um diálogo interno que você tem diariamente e constantemente. Ou já teve algum momento e só é reforçado pela circunstância ou por experiências que você tem. Então, esse diálogo interno, diálogo que eu tenho comigo mesmo, faz toda a diferença no nível de estado mental que eu vou ter. E sucesso, para mim, é estado mental. Se você tem um estado mental de sucesso, você vai ter sucesso na vida. A médio, curto ou longo prazo, não importa o tempo, você vai ter. Porque a pior coisa na vida é ter uma pessoa miserável emocionalmente e dar a riqueza para ela. Vai ser um miserável com riqueza. A pior coisa na vida, porque o dinheiro, o sucesso e o dinheiro, prosperidade, só maximiza quem você é. Então, se você é como se diz em inglês, um jerk, uma pessoa que não se importa com ninguém, uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que não ajuda as pessoas, você, quando tiver dinheiro, vai ser uma pessoa que, com dinheiro e não ajudar as pessoas, com dinheiro e não fazer o bem, com dinheiro e não fazer. Quando eu tiver, eu vou fazer. Essa é uma das piores crenças que você pode ter na sua vida. Quando eu tiver, eu vou fazer. Quando tiver, eu vou ser. Não, você tem que ser primeiro para começar a fazer, para começar a ter. Só que a gente faz a pirâmide inversa. Quando eu tiver, eu vou começar a ser para eu começar a fazer. Ou vou começar a fazer para começar a ser. Não, você tem que começar a ser. O que quer dizer isso? Eu tenho que viver
pensar e sentir todos os dias como a pessoa que eu quero me tornar todos os dias. Eu não preciso estar lá para vibrar e sentir como a pessoa que eu quero ser no futuro. Ele tem que ser no presente. Porque se o meu passado, as minhas crenças do passado, ao serem repetidas através desse diálogo interno de sentimentos, produz literalmente, biologicamente, as mesmas reações químicas no corpo, se eu vivencio o meu futuro no presente como uma realidade, assim como eu imagino minha alma no presente, assim vai ser. Então, eu literalmente começo a produzir, neurologicamente falando e biologicamente falando, novas conexões. E aí, o que é preciso fazer isso? Eu vou falar para vocês alguns exercícios que a gente pode fazer. A visualização e a afirmação é um deles, onde você tem a oportunidade de recondicionar ou reestruturar os pensamentos e substituir por pensamentos empoderadores em vez de pensamentos desempoderadores, por crenças empoderadoras em vez de crenças desempoderadoras. Tá? Então, as histórias que nós contamos a nós. Então, mude a sua história, primeiro, interna, e o seu mundo externo começa a mudar. Então, a menos que a história interna mude, o seu mundo externo vai continuar o mesmo. É de dentro para fora, literalmente, o trabalho. Por isso que qualquer coisa externa que adicionamos à nossa vida, que seja aparência, que seja um carro melhor, uma roupa melhor, um telefone melhor, um curso, uma graduação, algo que seja externo, na verdade, não tem o poder de transformar suas crenças internas. Podem te fazer sentir bem por um momento, mas como um termostato de uma temperatura que você coloca numa certa temperatura, o cérebro vai voltar, não importa o que aconteça, vai voltar para essa mesma temperatura, ou seja, para essa mesma crença que você tinha, porque a mudança só foi externa, não foi interna. Então, até um certo momento, a gente tem aquela motivação, depois volta tudo a mesma coisa. Não é isso que acontece? A gente começa algo com a motivação, vou acontecer, vou fazer e tal, bota foco no objetivo, foco, pensamento positivo, vamos lá. E daqui a pouco a gente está voltando a fazer as mesmas coisas. Né? Faz sentido? Então, a menos que a gente mude esse diálogo interno, as histórias que falamos de nós mesmos, e vou dizer para vocês, eu não sei quanto a você, mas a minha lista de histórias internas e crenças limitantes era bem alta. Existem algumas ainda na lista, que a gente vai eliminando. Mas a lista já foi bem grande, pessoal. E vou dizer para você, é um trabalho que não é fácil. Crescimento não é fácil. Desenvolvimento pessoal não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Tem um ditado em inglês que fala: It's easy to say, it's hard to do. Fácil para falar, difícil para fazer, né? Então, crescimento, pessoal, dói e é difícil, causa desconforto. Por quê? O seu cérebro busca o quê? Conforto e segurança. Se uma outra crença entra e dizendo esse é o novo padrão, o cérebro vai ter que fazer outros padrões de neuroassociações, vai ter que fazer alinhamento de tudo, estabelecer novas crenças, você vai ter que fazer coisas que não fazia antes, vai se submeter a um processo que não fazia antes. Você saiu da zona de conforto. E aí o cérebro o que faz? Entra em pânico. Caramba, o que está acontecendo? Até isso se tornar o novo padrão, leva um tempo. Alguns pesquisadores dizem que um hábito para estabelecer leva 21 dias, outro 30 dias, 90 dias, não importa quanto tempo dura. O mais importante é que não é de um dia para a noite. Como falamos antes, pode mudar a direção do dia para o outro. O destino final não, a direção pode mudar. Então é mais importante eu me focar o que eu quero me tornar. E aí eu me focar em todos os dias, que eu cresça 1% dessa pessoa que eu quero me tornar todos os dias. Já é suficiente. Eu não preciso ter grandes acontecimentos, eu preciso ter pequenos acontecimentos constantes, consistentes, diariamente, ao longo do tempo. Eu não preciso conhecer
nada profundo da vida de ninguém para saber quais são as crenças das pessoas. Eu só preciso saber quais são os seus hábitos, o que você faz todos os dias. Aí eu vou te dizer o que você vai ser daqui a 10 anos. Então, se os seus hábitos não são coerentes com aquilo que você quer se tornar, você pode ter o pensamento positivo que for. Se as suas ações não são coerentes com as suas crenças, os resultados serão os mesmos. Então, e outra coisa que é importante também falar, que as crenças são mudáveis. Ou seja, podem mudar. Ninguém precisa ser escravo de uma crença para a vida toda. A maioria dos clientes que eu trabalho individualmente, um a um, no processo de coaching, todos eles, sem exceção, chegam a um momento de conclusão na sessão, alguns mais no começo, outros na metade, o que a gente chama de um aha moment. Uau! Realmente, o que me levou até aqui não vai me servir para me levar até um próximo nível. Por isso que eu não alcanço isso. Porque lá atrás eu fiz uma decisão que isso era importante e foi importante para ter um certo nível da sua vida. Mas não é importante para o próximo nível. Talvez você fez uma decisão há 10 anos atrás que era importante para aquele momento. Já não te serve mais. Uma decisão que foi dada há 15 anos atrás já não te serve mais agora. Perdão. Uma decisão que você fez talvez há 5 anos, 3 anos atrás, que já não te serve mais agora. Então é momento de entender que as crenças podem ser mudadas. E isso também é libertador saber disso. Que você pode a qualquer momento, a qualquer circunstância, em qualquer circunstância mudar suas crenças. Ah, Eduardo, mas se eu tivesse o momento ideal, se eu tivesse a vida ideal, se eu tivesse mais recursos, se eu tivesse mais aquilo, você nunca vai ter o suficiente se você não entender que você é suficiente para o momento que você vive, para a circunstância que você vive, para o local que você vive, para a situação que você vive, para a pessoa que você tem, para o trabalho que você tem, acesso às coisas que você tem. Quando você entende que você é suficiente para esse momento, as coisas começam a mudar. E aí você começa a se desafiar a ser quem você nunca foi para ter o resultado que você nunca teve. Faz sentido? Então, você falar, no passado, eu tinha costume de ser assim, assim, assado. No passado, eu tinha costume de pensar dessa forma, mas agora estou aprendendo que eu posso mudar. Estou aprendendo que eu posso ser diferente. Se você repete isso para você todos os dias conscientemente, já existe um processo de mudança. Então, as crenças são mudáveis, tá? A gente vai continuar avançando aqui, porque a gente tem alguns minutos, mas o que não são as crenças? Eu queria abrir aqui para vocês por uns 2, maybe 5 minutos. Se alguém tem uma pergunta até agora para fazer, algum comentário para fazer, eu vou deixar aberto para vocês aqui. Deixa eu dar um unmute aqui. Abrir o áudio para vocês. E quem quiser agora, por favor, fique à vontade para fazer uma pergunta, para que eu esteja seguro que vocês estamos no caminho certo aqui e que vocês estão acompanhando o pensamento. Tem alguém que tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, para a gente seguir aqui para a parte do final do treinamento? Eu posso falar? Pode falar. É a Adriana. Oi, Adriana, pode falar. Então, eu venho no processo depressivo já há bastante tempo, né? Uhum. Desde 2014, quando eu descobri que a minha mãe tinha Alzheimer, realmente assim a minha rotina mudou, e aí por conta desse processo depressivo, eu não consigo sair do lugar. Eu acho que eu não consigo trabalhar mais, eu acho que eu não consigo ter mais conquistas, e aí tem dia que eu acordo e falo, eu não consigo fazer mais nada. Isso é por conta das crenças que eu criei, então, dos pensamentos negativos que eu fui formando na minha cabeça. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta, Adriana. Antes desse processo, porque todo processo de enfermidade, a gente perder alguém, eu também perdi minha mãe com 18 anos, é um momento traumático, né? Segundo evento mais traumático dos maiores é a perda de alguém, divórcio. Uhum. Mas antes desse evento, como você se sentia antes desse evento em relação a isso?
a esse... Eu me senti um pouco mais forte, assim, Uhum. para lutar, para trabalhar. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, cada coisa que acontece, parece que eu fico cada vez pior, mais desanimada. Tudo é um obstáculo para eu não querer fazer mais nada, sabe? Uhum. Então, o obstáculo só confirma a crença, certo? Porque você disse bem claro, eu não acredito que eu posso mais fazer isso, eu não acredito mais que eu posso fazer aquilo. Então, E, se você expecta que isso não vai acontecer, os eventos que acontecem vão confirmar aquilo que você acredita que não pode acontecer. E aí aham, isso se torna autossabotagem. E é o momento de você expectar algo diferente que você talvez nunca foi. Porque às vezes existe um certo saudosismo, uma certa ilusão de que nós já fomos em algum momento. Mas quando a gente entende e toma alta responsabilidade, diz assim, não, eu sou responsável pela situação que eu criei na minha vida até agora. E eu sou responsável para criar uma outra vida, expectar algo diferente de mim mesmo. Faz diferença. sim, Então é momento de você expectar algo diferente de você agora. Porque senão você vai literalmente obter os mesmos resultados. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o momento em que você mais se sentiu realizada na sua vida? Profissionalmente, emocionalmente? Qual foi esse momento? é o momento que a fotografia para mim começou a dar certo, né? E por que a fotografia começou a dar certo? Ah, porque eu estava motivada e tava feliz com os resultados e com os clientes. Uhum, E estava toda uma descoberta, né? Um uhum, período de descoberta, assim, de tudo, né? Eu certo. comecei a ganhar muito dinheiro, Uhum, e aí uhum, aquela coisa de quando você não tá bem, e a cobrança das noivas, né? Eu tive problema também de ansiedade por conta da cobrança das noivas, porque assim, noiva quando casa, ela, se puder, ela quer ver as fotos no outro dia, né? Então, assim, existe uma cobrança em cima do fotógrafo, né? Então, eu me senti realizada, mas com o tempo eu me senti muito cobrada. você se sentiu a ansiedade aparecendo, você Sim, sentiu a... Quando você percebeu que logo após que você falou, eu comecei a ganhar muito dinheiro, mas depois você, quando você pensa em dinheiro e pensava antes em ganhar muito dinheiro, qual era a visão que você tinha disso? como assim? Em relação à parte financeira, você acreditava que você podia realmente ter uma vida de sucesso financeiramente? Eu acho que não, do jeito que eu tive, não. Certo. Então você não Realmente acreditava, certo? foi uma surpresa, assim, Uma foi uma surpresa. Então, quando você começa a ganhar o dinheiro, você começa a ter o sucesso, o que que inconsciente você fala para você? não sei. O que que você acha? Eu comecei a falar alguma coisa de errado para mim mesma? Uau, pensa na circunstância que você estava vivendo no momento. Você acabou tirando o foco do sucesso que você estava tendo para o estado mental de ansiedade do que aquilo estava trazendo para você. Isso, realmente. Eu tirei o foco de fazer novos cursos e a captação de novos clientes, porque aí eu quis colocar o foco em gastar o dinheiro. Porque quando você bota focar, o foco em gastar o dinheiro, é porque eu não tenho, não vou ter o suficiente, então eu vou gastar. Aham, Eu não posso ter mais sucesso. E se torna uma questão de autossabotagem, né? E aí você desvirtua o foco do sucesso que você está tendo e começa a focar no estado da ansiedade. E naquilo que você se foca, se expande. aham. E eu te pergunto, que estado que você está vivendo agora? Ai, um estado horrível, né? Inclusive, eu larguei a fotografia, eu não trabalho mais, Certo? porque a cobrança me gera muita ansiedade. E assim, Uhum, realmente não tenho mais ânimo e não tenho mais motivação. É isso. uhum, certo. Então, isso não tem nada a ver com a inteligência, com o seu talento, com a sua capacidade intelectual de fazer. É literalmente a sua maneira como você gerencia o seu estado mental. Então, como você desvirtuou do sucesso que você está tendo,
você, entre aspas, se auto-sabota, começa a se focar na ansiedade, começa a focar naquilo, aquilo ali está trazendo mais problema, eu não posso ter sucesso e realização. Em algum momento você fez isso. Claro que aqui, por 10 minutos, nos 5 minutos que a gente está falando aqui, eu não poderia, teria como entrar profundo com você, mas se eu pudesse te falar diretamente, em algum momento você fez alguma decisão que você talvez não pudesse ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você não era capaz de gerenciar esse estresse, essa ansiedade e também ter sucesso. Faz sentido? Então, eu não posso ter os dois. E aí você acaba focando naquilo que você não deveria focar, que no caso é mais a ansiedade. E você acaba atraindo mais disso para você. Sim. Certo? Então, agora você falou do estado que você está de mais ansiedade, né? A questão até um pouco da depressão. E aí se torna acumulativo, né? O evento só desencadeia algo que você já estava vindo estabelecendo como um padrão de pensamento e de crença. Então, o evento, por exemplo, a morte da sua mãe, não foi o evento que foi responsável pelo estado mental que você está agora. Ele só maximizou isso. Então, quando você reconhece, eu tenho domínio disso. Se eu criei isso, para mim, Adriana, a coisa mais libertadora e mais assustadora ao mesmo tempo foi quando eu descobri que meus ataques de pânico e de ansiedade, só eu podia ter domínio sobre isso. Isso me assustou, me apavorou no começo. Mas depois, quando eu entendi a profundidade disso, é libertador, porque agora eu tenho domínio de mudar esse meu estado mental. Né? Só eu posso sair. Né? Só você. Não é mais curso, não é mais treinamento, não é mais... Remédio. Remédio, medicação, não é nada disso. É você, ao se entregar um processo de desenvolvimento pessoal, de você se conhecer e restabelecer novos padrões. Tá? Mas a gente vai estar junto, tá? Depois que terminar esse treinamento, eu vou manter contato com você para a gente ir um pouco mais profundo com esse tema, tá bom? Tá. Mas esse é o caminho. O primeiro caminho é ter consciência de que eu sou responsável por tudo que eu criei até agora e que eu sou responsável por tudo aquilo que eu quero criar daqui para frente. Eu não sou vítima da minha situação, eu não sou vítima das circunstâncias, eu não tenho má sorte, eu não tenho azar, as coisas para mim são sempre assim. Não, eu decidi ser assim. E eu saio do vitimismo e começo a tomar controle da minha vida. Eu saio da defesa e começo a ser proativo. Falando, não, agora eu vou mudar. Então, essa decisão que muda o curso da história. Não muda o destino final, mas muda a decisão. Então, o mais importante, Adriana, qual a decisão que você vai tomar agora? Não, vou tomar a decisão agora de me entregar um processo de crescimento. Certo. Então, essa decisão vai fazer a mudança. Porque você tem a capacidade de voltar àquele estágio mental de realização que você tinha em um segundo. Por exemplo, e eu quero respeitar o tempo de todo mundo que está ouvindo agora, para poder a gente, valorizar todo mundo, tá? Mas eu queria que agora você, no momento que você estiver agora, você fechasse seus olhos, deixasse tudo que você está fazendo agora, respirasse profundamente e esteja consciente do estado que você está se sentindo agora. Talvez um pouco ansiosa, talvez... O que você está sentindo no seu corpo agora? Tô sentindo bacana, assim, pensar em começar a mudar os meus pensamentos. Ok. Você como está se sentindo talvez há 2 horas atrás, há 3 horas atrás, há 6 horas atrás? 6 horas atrás, eu estava tensa dentro do banco, vivendo uma situação de estresse. Certo. Como você sai de uma situação de estresse, de tensão, de ansiedade, para o estado que você está agora? Mudando meus pensamentos? Exatamente. Você vê novas possibilidades. Uhum. O estado mental pode mudar em segundos. Você pode sair de um estado mental e ir para outro, em segundos.
Se você fechar os seus olhos agora, respirar profundo, imaginar e vivenciar na sua mente a cena de você tendo o sucesso que você estava tendo financeiro, novos clientes, aquela euforia do momento, você vai vivenciar esse momento de novo. E biologicamente, o corpo não faz a diferença se isso é um estado real ou não é. Está acontecendo ou não está acontecendo. Então, toda vez que eu me retrato uma crença ou um pensamento limitante atrelado a uma emoção, eu vivencio. Então, quanto mais estou vivenciando o passado, aquilo que não dá certo, aquilo que não funciona, quanto mais os meus pensamentos, os meus atos são desempoderadores, mais daquilo eu vou atrair para a minha vida. E mais daquele estado mental eu vou estar. Faz sentido? Sim. Então, você pode mudar seu estado mental em segundos. Né? Existe um processo para isso, mas você pode mudar. Assim como você agora já mudou o seu estado mental, só o fato de pensar em novas possibilidades. Só certo? o fato também aceitar o convite desse que eu falei. Porque esse pensamento é um pensamento de disposição, né? Uhum. Certo. Muito bom. Eu quis muito, assim, assistir, porque eu acredito que eu posso sair do estágio que eu tô. Uhum. Certo. Mas esse é um processo. Estamos juntos para isso. Eu te agradeço porque você se abriu aqui e isso é extremamente importante, Adriana, nesse processo. Você buscar mentores, buscar pessoas, estar no meio de pessoas que te façam a enxergar em você a melhor versão de você mesmo, enxergar novas possibilidades e reacreditar novamente, acreditar que é possível novamente. Então, a melhor coisa é expectar de você algo que talvez você nunca foi, para você fazer o que você nunca fez e ter resultado que você nunca teve, né? Sim. Então, isso é extremamente importante. Tá bom? Deixa eu só perguntar se mais alguém tem alguma pergunta também para fazer, para poder a gente continuar também aqui no fechamento final do nosso treinamento. Mas obrigado, Adriana. Obrigado pela sua participação. A gente está junto aqui e vai dar tudo certo. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Nada. É real o medo de que você estava falando? Você está me escutando? Estou escutando. Antonieta? É real o medo, né? Quando você começou a falar que a gente sente medo de começar a fazer, começar a mudar, com o medo de não dar certo, da gente voltar a cair no mesmo, né? Sim. Uhum. Acho que isso é o mais impactante para mim, né? Você se confrontar com isso, com o eu de sempre, né? Uhum. Uhum. Como eu vou enxergar para mim, eu vou enxergar o eu diferente, né? Uhum. Dar uma perspectiva para mim totalmente diferente ao que eu já dei por tanto tempo. Exatamente. Complicado. Então, uma das coisas que a gente vai passar para vocês é exatamente exercício que a gente pode fazer diariamente de autoafirmação, de afirmações e de visualização para literalmente estabelecer novas neuroconexões em um outro nível de autoconsciência, para eu confrontar esses pensamentos. Mas o mais importante é eu estar consciente que eles existem, né? E saber qual a raiz deles. Porque se eu não sei, eu não tenho como... Perdão. E o mais difícil nesse processo é você ter a consciência de onde surgiu isso, o pensamento, né? Que crença é essa? Porque tem as crenças que são explícitas e tem as crenças que são implícitas. As crenças que são visíveis, né? Que a gente pode até se expressar, falar sobre elas, mas tem coisas que a gente nem sabe por que a gente faz o que a gente faz. Mas existe sempre uma emoção atrelada a esse sentimento. Existe sempre um resultado, falta de um resultado atrelado a esse sentimento. E aí, os sentimentos nos dão a pista de que existe uma crença por trás disso. Certo? Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer com medo e despreparado. E isso que muitas pessoas pensam que a gente precisa não ter medo ou ter muita autoconfiança para fazer as coisas.
você não precisa nem ter autoconfiança, nem ter falta de medo. Você precisa ter coragem para fazer, mesmo com medo e despreparado. Por exemplo, bem claro, como você falou, não tem medo de fazer, porque talvez não dê certo, certo? É isso que você falou? Isso. Certo. Então, em algum momento na sua vida, você teve medo de fazer alguma coisa e não deu certo? Ou teve uma grande vontade, achava que ia dar certo e deu errado? Com certeza. Na verdade, começar a fazer e não concluir, né? Muitas coisas. Uhum. Então, começar e terminar deixar pela metade e não continuar, né? Isso. Então, se você faz isso constantemente, que tipo de crença você está estabelecendo que você acha que você estabelece para você? I'm a quitter. I'm a quitter, right? Que seria em português, para aqueles que talvez estão ouvindo aqui não entendem. A quitter é como alguém que está sempre desistindo o tempo todo. Né? Sim. Então se você também aquele, tipo, é como se você não tivesse o desejo suficiente de completar aquilo, entendeu? Okay. Eu não tenho desejo suficiente de completar aquilo. Eu sou uma quitter, ou seja, eu começo e não termino as coisas. Eu não tenho consistência, eu não tenho foco. Eu sou até boa, mas parece que eu não consigo completar as coisas. Tenho talento, sei que posso fazer mais, mas estou sempre voltando à mesma coisa. Sabe quantas vezes eu falei isso para mim, Antonieta? 1 milhão, 2 mil, 300, 400, 500 milhões de vezes. Pois é. E sabe o que acontece? Se você pensa isso de você, qual vai ser, quando você apresenta diante de um desafio para abrir um negócio, para abrir uma nova oportunidade, se a sua crença diz que você é quitter, que você não consegue terminar o que você começa, que você não está com medo, você simplesmente o que a gente confunde às vezes o sentimento, a gente estou com medo. Não, você só está com medo, claro, mas com medo de a realidade se repetir de novo. Ou de você continuar tendo a mesma realidade constantemente a todo tempo para o resto da sua vida. Esse é o medo. Faz diferença quando a gente categoriza realmente o medo? Porque senão fica um medo muito subjetivo. Eu tenho medo. E como a gente enfrentar esse medo? E não se trata nem de você ter as qualidades daquilo. O próprio passado de eu não dei conta antes me faz ter medo do meu passado. Desse desejo de não, né? Yeah. O passado só confirma o resultado que você tem agora só confirma quem você foi no passado. Mas o futuro não tem nada a ver com o passado. A menos que eu continue vivendo nas minhas crenças e nos meus pensamentos o mesmo passado. Por isso que se torna autoprofecia. Então, o passado, o resultado de agora só é evidência de pensamentos consistentemente condicionados do passado. Né? Então, quando eu começo a enfrentar esse problema, o novo business, o novo negócio, você fala, cara, eu não vou ter capacidade de continuar isso e terminar. Uma frase que pode te ajudar se você repetir todos os dias, que eu tenho repetido para mim todos os dias. No passado, eu, Antonieta, tinha o costume de terminar as coisas e não terminarem. No passado, eu tinha o costume de ser uma quitter. Mas agora, eu estou conhecendo e me dando uma nova oportunidade de, a partir de hoje, a ser uma pessoa de consistência, de sucesso e de maior realização. Toda vez que vier o pensamento, que vem um pensamento para você, aquele sentimento de desconforto, caramba, de novo, ou quando alguma situação acontece, tá vendo? Não vai dar certo. Tá vendo? Não consigo. Opa, no passado, eu tinha o costume de fazer isso, aquilo outro, e você tem que criar a sua frase de mantra. Eu tenho a minha que eu repito para mim mesmo todos os dias. E quando circunstâncias semelhantes aparecem, eu repito de novo. E aí você vai condicionando a mente, usando o mesmo padrão que a mente usa, que condicionou a gente até o resultado que a gente tem, usa o mesmo padrão de repetição, 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 repetição para recondicionar. Olha, já até criou. Posso ler para a gente aqui, Antonieta? Ou é só para a gente aqui? Pode. Pode. Antonieta aqui, pessoal, lê uma frase para a gente. No passado, eu, Antonieta,
tinha o costume de começar e não terminar, mas agora eu estou me conhecendo, me dando uma nova oportunidade de, a partir de hoje, de ser uma pessoa de consistência, de sucesso, de maior realização. O que isso te faz sentir, Antonieta? Que é possível. É possível, né? Que depende de mim, só querer, só focar, só... Uhum. Você vira a chave, esse estado mental num instante. Isso. Exato. Então, toda vez que você retratar esse estado mental que você não quer, você foca naquilo que você quer. E aí veio a circunstância ou algum sentimento que te retrata esse mesmo sentimento do passado, você fala para você mesmo, no passado, eu, Antonieta, tinha o costume, né? Porque o seu cérebro vai tentar voltar a esse estado do passado. E aí você vai ter que reset, né? Fazer um reset da mente. Uhum. E aí, bota o reset do que você quer. Aí você vai condicionando ela todo o tempo. Afirmações, visualização. E eu te pergunto, quantas vezes por dia você imagina, vivencia e sente e visualiza o tipo de pessoa que você quer se tornar? Não precisa responder. Mas se você faz isso esporadicamente, você vai só recriar os mesmos resultados que você criava antes. Porque as circunstâncias nunca vão mudar. Se eu não mudo a forma que eu enxergo as circunstâncias, elas vão confirmar o que está dentro do meu mundo interno. Por isso, lembra que eu falamos sobre o filtro da memória? Ele passou pelo filtro, tá vendo? É isso mesmo. Lembra do processo do potencial, ações, resultado e crenças? Eu acredito pouco no meu potencial. Eu tomo poucas ações, eu tenho poucos resultados. Tá vendo? A crença confirma. E aí eu preciso do quê? Tomar muita ação? Não. Eu preciso mudar a crença para acessar um pouco mais do meu potencial, para tomar mais ações, para ter mais resultado, confirmar um pouco mais das minhas crenças. Aumento um pouquinho mais da crença, dou mais uma dose do potencial, dou mais uma dose de ação, dou mais uma dose de resultado. Ou já fui para o outro nível de crença. Aumento mais a dose da crença, aumento o potencial, ação, resultado. E esse quadrado que não muda. Faz sentido? Faz, total. Então, beleza. Por em prática. Isso aí. Em prática, 1% todo dia. Não precisa de ser algo gigante. Faça algo simples que você Sim, não... Isso é muito importante, né? Tipo, às vezes a derrota, ela vem do excesso de expectativa, né? Exatamente. Exatamente. A gente aplicar. Você, mas não expecte que seja tudo de uma vez só. Cresça 1% todos os dias. Em um ano, 360% de crescimento. Agora, a gente superestima, né, o que a gente quer fazer em um ano, vamos fazer tudo, e subestima o que a gente pode fazer em 10 anos. Então, take it easy. One day at a time. Um dia de cada vez, mas com foco de todos os dias, ter certeza que você está alinhado com quem você quer se tornar, com aquilo que você faz todos os dias. Tá bom? Mas a gente vai continuar junto aqui, crescendo aqui, e individualmente tá bom também. Tá bom, Antonieta? Obrigada. De nada. Só mais alguém aqui gostaria de abrir para vocês. Quem quiser também aqui falar, fique à vontade. A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos para a gente encerrar. Para poder a gente já para a parte final aqui. Tá bom? Que já éramos para ter finalizado aqui, mas eu acho que está sendo... Eu queria saber se vocês aguentam mais 5 ou 10 minutos. Me coloca aqui no chat se tá bom para vocês aguardarem mais 5 ou 10 minutos, porque eu queria fazer um fechamento essencial para vocês aqui de um exercício de como eliminar as crenças limitantes. Então, se você realmente quer esperar ainda mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, coloca aqui para a gente, Eduardo. Acho que vale a pena esperar ainda mais 10 minutos. Então, só vou saber se vale a pena vocês esperarem mais 10 minutos, se vocês colocarem aqui para mim, todo mundo, para eu saber se vocês estão conectados com a gente aqui. Tá bom? Então, beleza? Todo mundo? Tô vendo aqui só uma pessoa, então a gente vai ter que fechar aqui. Não vou ter que parar aqui agora. Todo mundo tá certo? Beleza? Podemos continuar? Para a gente fazer o encerramento final aqui.
sobre um exercício que eu acho extremamente importante para falar para vocês. Então, beleza, todo mundo falou sim aqui, ou grande parte, pelo menos. Eu vou passar para vocês por e-mail, e quem não tiver o e-mail aqui, me deixa o e-mail, que eu vou mandar para vocês um conjunto de exercícios, pelo menos uns 3 exercícios, especificamente de como identificar as suas crenças limitantes e como eliminá-las, porque é importante identificá-las, tá? Mas eu queria deixar só um exercício muito bom que eu queria fazer com vocês, rapidamente, que é 2 participantes levantaram a mão. Beleza, calma aí. Janaína, tá me ouvindo? Ok. Acho que a Janaína tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Sim, estou ouvindo. Ok. Oi. Você levantou a mão, você queria falar? Não, Então, acho que... eu tava com dificuldade de como te responder que estava ok para mim do que você pediu dos 10 tá bom. minutos. Eu achei que era isso que eu tinha que fazer, sorry. Não, tranquilo. É só para confirmar mesmo. Sem problema. Então, pessoal, é o seguinte, deixa eu então colocar para vocês aqui o exercício, falar com vocês rapidamente o exercício que a gente pode fazer, tá? Uma das coisas que eu tenho feito, que tem me ajudado bastante, que eu aprendi com um dos mentores aqui nos Estados Unidos, chamado John Azarraf, né? Ele é um especialista na área de desenvolvimento pessoal e ele tem muitos exercícios práticos, que não sejam só teorias, mas exercícios práticos de como estabelecer novas crenças, eliminar o medo, a ansiedade, uma série de coisas. E um desses exercícios que a gente faz sobre crenças limitantes é um exercício chamado Back to Future, de volta ao futuro. Basicamente, você escreve, através de afirmação, uma história da sua vida futura. Uma vida onde que você já vai ter alcançado todas as metas mais importantes, que tem a visão para a sua vida, e que inclui alguns tipos de frases. Então, imagina que você já alcançou o ideal que você quer alcançar de vida, né? Profissional, emocional, de estado mental, de realização, financeiro. Então, imagine você nesse estado mental, de volta ao futuro, né? Back to future, né? Back to past. Se voltar ao passado, só recria o passado. Então, a gente vai para o futuro, né? Olhando para frente, para onde a gente quer chegar, certo? Então, nesse exercício, você vai back to future, de volta para o futuro, e você começa a escrever aquilo que você não deseja alcançar, aquilo que você já alcançou, já tendo alcançado, como já sendo uma realidade vivida. Suas metas, a visão que você tem de vida, a visão que você tem de relacionamento e as áreas da sua vida que você queira alcançar os resultados. Alguns exemplos você pode usar, você pode dizer, eu sou feliz agora porque eu tenho alcançado pontinho, pontinho, pontinho. Eu tenho alcançado consistência, persistência, foco e clareza na minha vida como nunca antes. Eu sou feliz agora. O poder do eu sou é muito grande. Tudo que você adiciona ao eu sou se torna uma realidade. Eu sou fraco, eu não sou consistente, eu sou desleixado, eu sou inconsistente, eu sou burro, eu sou burra, eu não posso aprender, eu não sou isso, eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso, 2 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo isso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Do contrário, de forma empoderadora também se torna realidade, para o bem ou para o mal. Então, eu sou grato pelo fato de agora eu ser isso. E aí você coloca o que você é grato por ser. Eu sou grato por ter a casa que eu sempre sonhei. Eu sou grato por ter o relacionamento que eu sempre sonhei. Eu sou grato por ter a paz mental que eu sempre sonhei. Para mim, particularmente dizendo, esse sempre foi o meu maior alvo de vida. Ter paz mental, que eu não tive desde os meus 8 anos de idade. Né? Que hoje eu posso dizer para vocês que eu estou nas melhores fases emocionalmente da minha vida nos últimos 3, 4 anos. Então, ter paz mental, para mim, sucesso é estado mental. Eu não sei o que é para você. Então,
outra frase que você pode falar, é fantástico que agora eu posso acordar cada dia sabendo que eu tenho motivação suficiente para prosseguir o meu dia, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu tenho liberdade, eu tenho abundância financeira, eu tenho prosperidade, eu estou feliz e entusiasmado porque agora eu sou capaz de terminar o que eu consigo, eu sou capaz de realizar mais, eu sou capaz de alcançar o que eu nunca consegui antes. Eu sou feliz porque eu sou agora capaz de uma coisa, pode ser simples. Tem pessoas que têm dificuldade tão simples, mas o fato de se libertar delas é extremamente importante para o seu estado mental. Talvez você, eu não preciso dizer o nome, mas uma das minhas alunas me disse que uma das suas filhas teve a oportunidade de estar tão feliz porque não estava mais roendo as unhas. Uau, isso é fantástico! Então, eu estou feliz e entusiasmado porque agora eu sou capaz de trocar a ansiedade por roer as unhas, porque agora eu sou capaz de me controlar, de colocar meu foco em outras coisas, de poder fazer mais, de sentir melhor. Então, vai de volta ao futuro de como você gostaria de sentir, já sendo a realidade hoje, e cria essas frases empoderadoras. E por os próximos 7 dias, repita para você todos os dias essas frases empoderadoras. Coloque em lugares que você possa acessar. Vivencie essas frases. Visualize isso já como sendo uma realidade. Sabe o que o seu cérebro, a princípio, vai falar para você? É mentira. Todo exercício que seja contrário ao que você já tem, vai ser desconfortável um pouquinho no começo. Mas dê tempo para que isso se ajuste. Não espere que seja perfeito no começo, na primeira vez, segunda vez. Você ainda está em dissonância com a mente inconsciente, com a mente consciente. Não é mágico. Começa a reforçar isso para o seu cérebro, visualizar e sentir como a realidade, e aí você vai entrando em uma outra sintonia. Certo? Faz sentido? Então, use cenários criativos. Agora, seja específico, de maneira silenciosa, e queria terminar falando isso para você, de maneira silenciosa, quando vocês têm as suas frases completas, de maneira silenciosa, por 5 minutos, leia a sua nova história, o seu novo diálogo interno, e visualize, conectando com emoção, vivendo como realmente uma realidade. E seja específico, o cérebro gosta de coisas específicas. O que você está vestindo, como você está se comportando, quem está nessa festa, talvez seja uma festa, talvez seja um local, talvez seja uma forma de se comportar, talvez seja uma forma de pensar sobre dinheiro, talvez seja a forma de como você negocia, não sei o que você quer conquistar. Mas vivencie como sendo uma realidade e dê tempo para que isso se manifeste na sua vida. E seja bem específico naquilo que você quer realizar nesse diálogo interno. Tá bom? Então, esse é o exercício que eu queria passar para você. Recrie o seu diálogo interno. Escreva como sendo uma realidade já existente. E separe 5, 10 minutos diários na sua meditação. E extremamente, a ciência comprova que a meditação e ter momentos em silêncio é extremamente importante para a paz mental, para esse diálogo interno se acalmar, para esse que eles chamam de monkey mind, né? A mente dos macaquinhos que ficam toda o tempo todo. Não tem como interromper os pensamentos, tem como empoderar os pensamentos. Agora, interromper, não, eles ficam ali, a gente fica conectando toda hora, até porque faz parte do nosso mecanismo natural de defesa e de eficiência da mente humana. Então, acalme seus pensamentos, se conecte com o seu real propósito de vida, quem você quer se tornar e se dê a oportunidade, eu digo para você, se dê a oportunidade de sonhar novamente, de ser quem você nunca foi novamente, de alcançar resultados e sucesso que você nunca alcançou e dê tempo para que isso aconteça. Mas comece hoje a mudar a direção da sua vida, dos pensamentos.
e se entregue a esse processo. Tá bom? Eu vou mandar para vocês por e-mail esses exercícios mais especificamente para vocês poderem acessar em casa, tá? Eu vou aqui colocar em mute para todo mundo. Se alguém quiser falar alguma palavra final, fique à vontade. Um comentário sobre a classe de hoje, qualquer coisa que você queira falar sobre hoje, ou agradecimento, ou que seja, fique à vontade. Eu vou aqui para todo mundo, ask for a video, colocar para todo mundo aqui que queira aparecer aqui, pode falar à vontade, porque esse é o momento. Ou fale agora, ou cale-se até a próxima classe. Não é cale-se para sempre. Então, pode ficar à vontade aqui, quem queira falar, tá bom? Eu autorizei vocês estarem com o vídeo aqui com a gente. Obrigado por vocês estarem junto aqui com a gente hoje. Adriano, um grande abraço. Vai dar tudo certo. Antonieta também, a Bruna, o Rogério que estava com a gente aqui também, Jana, e outros mais que estão com a gente online. Não. Oi? Então, outros mais que estão com a gente online. Obrigado por vocês. Na próxima classe, a gente vai falar sobre o tema da... Deixa eu ver a próxima classe aqui. Estresse e ansiedade. Então, a próxima classe sobre estresse e ansiedade. Então, na próxima classe, a gente vai profundo no tema do estresse e ansiedade. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão sobre a classe de hoje, deixe à vontade, coloca aqui alguma dúvida que você tenha e também pode me perguntar no e-mail privado, também fazer as suas perguntas, tá bom? Um abraço para vocês, sucesso, super feliz de estar junto com vocês hoje e nos vemos na próxima classe e até lá, foque naquilo que você quer se tornar todos os dias. Deixe de criar a sua realidade do passado e comece a viver o futuro e no presente todos os dias. Expecte de você um novo começo, uma nova pessoa. Você precisa e eu preciso, nós precisamos nos tornar pessoas diferentes para ter resultado diferente e pensamento diferente. Então, sucesso para vocês, um grande abraço e a gente se vê na próxima classe.